pego esse pedaço de papel e eu estico, coloco uma pressão um pouco maior, estico um pouco mais, o que é que vai acontecer? Ele vai se romper. Então, em contrapartida, se eu pegar um pedaço de elástico, né, e eu puxar bastante, ele não vai se romper até um determinado ponto. Que, no caso, eu posso colocar uma pressão, posso puxar um pouco mais o elástico do que o papel. Mas o papel ele também vai ter a sua elasticidade, só que um pouco muito menor, né? Então, cada matéria ela vai ter essas propriedades, só que em proporções, né, diferentes. A gente não pode confundir que todas têm na mesma quantidade. Não é isso, todas têm, só que cada uma vai ter a sua proporção, o seu limite, tá? Propriedades específicas da matéria. As propriedades específicas da matéria são aquelas propriedades, né, em que uma matéria pode ter e a outra não, né? Então, ela pode ser características próprias de determinada matéria. Por exemplo, o ouro, ele tem propriedades que o ferro não tem, né? Bem como o ferro vai ter propriedades que o ouro também não tem, né? Então, são propriedades características de cada objeto. Então, as propriedades específicas, né, elas podem ser classificadas em organolépticas, químicas e físicas. A gente vai ver cada uma delas. As propriedades organolépticas são aquelas propriedades que elas são percebidas pelos nossos sentidos, né? Pelos sentidos, que a gente pode ser o odor, o sabor, a cor, o brilho, né, a textura. Então, são características, são propriedades que a gente consegue identificar através dos sentidos. As propriedades químicas são aquelas propriedades, né, em que elas vão ser responsáveis pelos tipos de transformação que cada matéria ela pode sofrer. Então, cada matéria ela vai sofrer um tipo de transformação, né, de acordo com as reações de cada matéria. Então, por exemplo, o vinho ele pode se transformar em vinagre. O ferro já pode se transformar em aço. Então, a gente pega um vinho, né, e aí esse vinho vai passar por um processo e desse processo a gente pode transformar ele em vinagre. Então, se a gente pega um ferro, a gente não pode fazer isso. A gente não consegue pegar um pedaço de ferro e transformá-lo em vinagre, não é verdade? Não conseguimos. Então, são características específicas. Nesse caso aqui, o vinho é uma característica específica dele ser transformado em vinagre, bem como o ferro ele pode ser transformado em aço, é uma característica dele, é a característica do ferro, né? Aí a gente tem também as propriedades físicas.